Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Então tá bom. O Edgar fala que eu fugia, né? Mas na verdade era a agenda muito cheia. Mas na verdade a mensagem que eu vou trazer para vocês hoje aqui, ela foi feita para mim. A palavra primeiramente tem que falar com o pregador primeiro, para depois o pregador falar com a igreja. E ela realmente falou comigo. Eu vou falar com vocês sobre propósito. Todos nós aqui temos um propósito. Todos nós aqui temos um propósito de ser um bom advogado, um bom médico, um bom juiz, um bom pastor. Todos nós nascemos com um propósito. Mas cabe a nós ser excelente nesse propósito ou não. Os personagens que eu vou falar aqui, muitos deles tiveram propósito, poderiam ser excelentes, mas decidiram fugir do propósito deles. E primeiramente o tema da mensagem, não sei se colocou ali, é o que me afasta do propósito de Deus. E eu quero falar primeiro do propósito que Jonas deixou escapar, que foi o propósito que Deus colocou sobre ele, que era pregar para Nínive. Deus falou com Jonas: Jonas, vai a Nínive e pregue para eles que a malícia de Nínive subiu até mim. Deixa eu só abrir aqui, que eu estou meio perdido aqui. Beleza. Então Deus fala para Jonas, e Jonas é um egoísta. Então eu vou falar com vocês aqui o que me afasta do propósito. E o primeiro tema, e o primeiro tópico é o egoísmo. A igreja pode abrir comigo a Bíblia, lá em Jonas 1. Todos acharam? Quem achou? Célula. A palavra vai dizer o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou o navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eu, lá em casa, lendo esse texto, eu conversei com a minha esposa, falei: cara, Jonas, ele é meio vacilão, porque se ele tivesse lido o Salmo 139, ele não teria fugido de Deus. Porque Salmo 139, Davi vai dizer: para onde fugirei da tua face? E para onde poderei eu me esconder do teu espírito? Se ele tivesse lido, ele ia ver que não dá para fugir do Senhor. Quando Deus fala para Jonas: vai a Nínive, ele desce a Jope e vai a caminho de Tarsis. E a palavra vai dizer que ele embarcando nesse navio, Deus enviou uma tempestade muito grande para trazer, um grande mal pelo egoísmo de Jonas. Então, essa tempestade veio através da ordem de Deus. E o povo começa a ficar maluco, porque a tempestade chegou e eles não sabem mais o que fazer. Então eles começam a clamar o Deus deles, e clama daqui, clama dali. A Bíblia vai dizer que o comandante do navio, ele desce até o porão e encontra Jonas dormindo. E fala que vai dormir em sono profundo no meio de uma tempestade. E o comandante do navio fala com ele: o que você está fazendo dormindo, cara? Você está maluco? Uma tempestade dessa aí e você está dormindo? Aí ele pergunta para Jonas: vai lá, vai clamar ao seu Deus e para ver se cessa essa tempestade. E a Bíblia vai dizer que depois eles começam a tirar sorte. A sorte cai sobre Jonas. E eles perguntam:
cara, o que você fez? O que está acontecendo? E Jonas começa a revelar para eles. Cara, o que aconteceu é o seguinte: Deus mandou eu ir para tal lugar e eu não fui. Deus mandou essa tempestade. Faz o seguinte, me joga fora do barco, aí essa tempestade vai cessar. A Bíblia vai falar que eles começam a clamar para a tempestade cessar e não cessa. Até que Deus envia um peixe muito grande para pegar Jonas, e eles jogam Jonas para fora do barco. Aí a tempestade cessa. E Jonas se vê em meio à dificuldade, dentro do grande peixe, 3 dias e 3 noites. Aí começa a apertar para o lado dele. Aí ele começa a clamar a Deus. Jonas começa a clamar a Deus dentro do peixe. Deus então faz o peixe cuspir Jonas em terra. E Deus fala com Jonas novamente: vai a Nínive, pregue a palavra que eu mandei você pregar. Então Jonas vai para Nínive. E ali começa a percorrer, dizendo para os ninivitas: a malícia de vocês subiu a Deus, e Deus vai destruir todos vocês. Vocês não vão escapar mais. E a Bíblia vai falar que Jonas, ele fica meio que irado. Ele sai da cidade e monta uma tenda. Ele senta de frente para a cidade, esperando a destruição da cidade. Só que a palavra de Jonas foi tão forte, a mensagem que Deus mandou Jonas entregar foi tão forte, que surtiu efeito. A cidade toda começou a clamar a Deus. A cidade toda arrependeu do seu pecado. Só que Jonas não ficou satisfeito com isso, porque Jonas, ele era, vamos dizer que muito religioso. Jonas, ele não queria a salvação dos ninivitas. Uma, porque a cidade era pagã, e Jonas era judeu. E Jonas fica ali irado com o arrependimento da cidade. E Deus vê Jonas ali emburrado, e vira para Jonas e fala para Jonas assim: ô Jonas, o que você está aí tão jururu? O que você está aí pé da vida, meu irmão? E Jonas vai com todo egoísmo e fala assim: não é isso que o Senhor me fez fazer quando saí de casa. Quando eu estava lá em casa, o Senhor não me disse isso. O Senhor falou que ia destruir Nínive. Cadê a destruição? Por que o Senhor não destruiu? A cidade toda em pecado? Essa é a minha palavra, tá, irmão? Isso não está lá na Bíblia, não. A cidade toda em pecado e o Senhor não fez nada. Estou irado sim, eu prefiro morrer. O egoísmo do cara chega a pedir a morte dele, porque não queria ver a transformação de uma cidade. Jonas foi um pregador que trouxe uma palavra de juízo sobre uma cidade, e a pregação dele surtiu efeito. Em vez de ele se alegrar com o sucesso dele, ele fica bravo. Olha o que acontece. Deus então faz nascer uma aboboreira por cima dele. E essa aboboreira traz uma sombra. E Jonas fica todo calmo. No dia seguinte, um bicho vem, mata a aboboreira, e Jonas fica bicudo de novo. Fica irado de novo. E Deus fala para Jonas: Jonas, você teve compaixão de uma aboboreira que você não fez nascer. Ela morreu, você ficou irado. Você está desejando sua morte por isso. Agora eu, sendo Deus, não vou ter piedade de 120 mil homens em Nínive, que não sabe discernir a mão direita da esquerda. Se arrependeram, eu não vou ter piedade deles. Olha o egoísmo de Jonas. Por uma cidade ser uma cidade pagã, uma cidade totalmente devota às culturas deles, e Jonas não quis pregar, porque Jonas não queria que essa cidade se arrependesse. E Jonas vai dizer assim: olha, eu não quis vir, eu não queria estar aqui. Por quê? Porque o Senhor é Deus misericordioso. Eu sabia que se eu viesse aqui pregar, o Senhor teria misericórdia de Nínive. Por isso que eu não quis vir. Quantas das vezes o seu vizinho precisa de uma palavra que você pregue para ele, e você fala assim: ah não, aquele cara ali é barra pesada, aquele cara ali nunca vai se converter, e se converter não fica muito tempo na igreja, eu não vou pregar. Para quê? Ele nem gosta de crente. O nosso egoísmo faz isso. O nosso egoísmo para o propósito que Deus tem para nós. E olha que Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Jesus falou todo mundo.
Ele não colocou alguns, Ele colocou todos. O nosso egoísmo não tem que nos parar. Nós temos que sair por aí, pregando para todos. Às vezes do seu lado aí, tem um irmão que veio pela primeira vez visitar a igreja, e está esperando que alguém lá fora convide ele para continuar falando da palavra de Deus. Você fala assim: ah não, deixa ele continuar vindo na igreja, o pastor tem essa função, o pastor prega para ele. Quantas das vezes a gente deixa de pregar para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, no nosso trabalho, porque o egoísmo tem tomado conta de nós. A gente prefere que todo mundo vá para o inferno, com perdão da palavra, porque se ele peca, se ele não anda conforme a palavra de Deus, ele não merece a vida eterna. É melhor que ele desça. Nós temos agido assim. Por muitas vezes eu fui assim. Eu achava que o pessoal lá fora não tinha direito à salvação, assim como Jonas. E quantas vezes Deus mandou eu ir pregar? Eu falei: o quê? Sai fora. Rola não, vou não. Quantas das vezes Deus já falou comigo: cara, vai lá, prega. Ou atualmente eu trabalho sou motorista de aplicativo. Eu falo: cara, tem propósito de Deus nisso, porque eu nunca preguei para tanta gente na minha vida igual eu prego dentro do carro. Minha esposa é prova disso, eu conto para ela todo dia. Mas no começo era difícil, porque eu falava assim: cara, eu vou pregar para esse pessoal, as pessoas nem vai entender o que eu vou falar. O pessoal nem vai entender o que eu vou estar falando. É bobagem minha, não vou fazer isso. Até que as coisas começaram a fluir. Até que eles começaram a pregar para mim primeiro, né? Aí eu acho que eu converti de novo. Falei: agora eu vou começar a pregar de verdade. Mas eu preferia fugir do que pregar para os ímpios. Aí, então, irmãos, Deus manda Jonas ir a Nínive e pregar a palavra de ira sobre eles. Mas o egoísmo de Jonas faz com que ele fugisse para outro lugar. Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Irmãos, Deus, Ele é santo e não pode tolerar o mal. Ele não tolera o mal. Deus não tolerou a maldade dos ninivitas e mandou Jonas e até eles pegar juízo. Mas Deus também não tolerou a rebeldia de Jonas e mandou a tempestade para pegar Jonas. Muitas das vezes na nossa vida, com a nossa rebeldia, Deus vai mandar uma tempestade nos pegar, para tratar a nossa rebeldia. Deus ouviu a oração e o clamor dos ninivitas e enviou para eles um refrigério. Deus enviou para ele a graça, né? Nós tanto falamos dela. Mas Deus também ouviu o clamor de Jonas na barriga do peixe e deu para ele a segunda chance de ir até Nínive. Então, irmãos, Jonas, ele abriu o coração e revelou o motivo dele, que ele não foi pregar a Nínive. E o motivo de Jonas primeiro motivo eu já falei para vocês: ele tinha medo que a cidade convertesse. Olha o medo do cara. E segundo, Jonas é judeu, ele não se dá bem com os pagãos. Ele não era a cultura deles lá antigamente. Irmãos, então nós devemos largar esse egoísmo, nós devemos deixar esse egoísmo de lado, porque isso vai travar às vezes o nosso ministério, travar o nosso propósito com Deus, e nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por mais que a gente tenta ir, Deus vai trazer de volta. Por mais que a gente tenta ir, Deus vai trazer de volta, até que se cumpra a propósito que Ele colocou no seu coração para você fazer. Amém? Passando agora para o próximo tópico. O primeiro nós falamos sobre egoísmo, o que afasta do propósito de Deus. O primeiro foi egoísmo, para você não ser egoísta. E o segundo, para você não ter medo. O medo também te paralisa. Um exemplo, Elias. Se a gente pegar a história de Elias,
Você pensa assim, cara, como é que um cara desse pode ter medo? Deus fala para Elias assim uma certa vez: Elias, você vai se esconder, os corvos vão te alimentar e você vai tomar água do riacho. O cara conversava com Deus. Só de ter essa intimidade com Deus, você não precisa ter medo, porque Deus, ele é contigo. Então Deus fala com Elias: vai, esconde, os corvos vão te alimentar e fica lá até que eu mande a segunda ordem. Então Elias fica ali e tudo mais, e vem a segunda ordem de Deus: Elias, agora você vai descer, você vai encontrar com uma viúva e ela vai te alimentar. Vai para essa cidade, fica lá até quando eu der a terceira ordem, aí você vai anunciar a chuva. Beleza, Elias pegou, foi para essa cidade e encontrou a viúva. E encontrando a viúva, Elias fala com ela: ô, me dá um pouco de água aí. E a viúva fala: tudo bem, vou pegar. Mas Elias é mais ousado: traz um pedaço de pão também aí. E a viúva fala assim: olha, pão já fica meio difícil, eu já não tenho nem azeite em casa e nem farinha direito. O que eu tenho aqui é para alimentar eu e meu filho até que morramos. Elias fala com ela o seguinte: olha, até antes que a chuva venha, a sua botija não vai acabar e a farinha também não vai cessar. Então, e foi desse jeito. Elias foi se alimentando, a botija não se esvaziou. Elias foi se alimentando até que veio a terceira ordem de Deus: agora você vai descer, vai se encontrar com Acabe e vai falar com ele que vai chover. Elias pega o caminho dele e vai encontrar com Acabe. Acho que no capítulo 18, acho que 18 ou 19 de 1 Reis, vai falar sobre Jezabel, uma sacerdotisa de Baal que matava os profetas de Deus. Obadias, ele escondia os profetas de Deus nas cavernas e alimentavam eles para Jezabel não matar. E estava tendo muita seca lá, não estava tendo quase nada para eles comerem. Acabe fala com Obadias: vamos sair, vamos até um vale, vamos procurar água, e aí nós vamos ver o que a gente acha. Você vai para um lado e eu vou para o outro. E de pronto, Acabe foi, Obadias foi também. Obadias, chegando em certo caminho, ele encontra com Elias. Elias se prostra. Acabe se prostra e fala com Elias: meu servo Elias, que bom te ver. Que bom te ver. Elias de cara fala com Obadias: ó, vai Acabe e fala que eu quero ver Acabe. Fala que eu preciso ver Acabe. Obadias de pronto já fala: cara, que pecado fiz eu para falar com Acabe que você quer ver ele? Se você for lá, ele vai te matar. Fala: cara, não importa, fala com Acabe que eu quero ver ele. Falou: cara, você sabe o que está acontecendo aí? Estão matando o profeta de Deus. Falou: cara, fala com Acabe que eu quero ver ele. E Obadias falou: beleza, então nós vamos lá então, e eu vou falar com ele. Então Elias acaba se encontrando com Acabe, e Acabe fala com Elias assim: é você o perturbador de Israel? Ele falou: eu não, mas você e seu pai sim. Israel deixou de servir a Deus e começou a servir a outros deuses. A história de Acabe, ela é bem legal. Qualquer dia nós vamos voltar para contar ela, mas não nesse momento. Então Elias fala com Acabe o seguinte: olha, você vai reunir para mim no Monte Carmelo 400 profetas de Baal. E você vai reunir no Monte Carmelo e nós vamos ver quem que é Deus em Israel aqui de verdade. E então Acabe vai, reúne os 400 profetas, e Elias fala com eles: ó, vocês já chegaram aqui, vocês vão fazer o altar de vocês aí, eu vou fazer o meu aqui. Vocês vão pegar o cordeiro, vão picar ele aí, coloque sobre o altar. E como vocês estão em maior número, vocês vão clamar o Deus de vocês, mas não põe fogo na lenha não. Nós vamos clamar para que o verdadeiro Deus manda fogo. Então você pica aí e faça o que tiver que fazer. Vocês começam a clamar primeiro. Então os profetas de Baal começaram a clamar: Baal, responde, manda fogo, Baal, manda fogo, e nada de acontecer. Então, ao meio-dia, Elias vira para ele, ousado. Elias foi ousado.
vira para ele e fala assim: clama mais alto, talvez Baal está dormindo, ou então viajou, está descansando, fazendo alguma coisa, porque não está ouvindo, não está mandando fogo, alguma coisa aconteceu. Clama mais alto aí, galera. Então, eles começaram a clamar. O clamor foi tão alto, eles invocaram tanto o nome de Baal, que a Bíblia vai falar que eles começaram a se cortar com faca, eles começaram a sangrar. E Elias então fala com eles: agora cessa, acabou, agora é minha vez de clamar. Elias vai, prepara uma valeta, fala com o pessoal: joga água aí. 3 vezes jogaram água, e Elias falou com eles: olha, agora é minha vez, eu vou clamar. E Elias começou a clamar a Deus. Essa parte eu tenho que ler, que essa parte é fantástica. Deixa eu pegar aqui, 17. É que eu meio que perdi. Aqui, ó. Elias aproximou-se e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor, e que fizesse retroceder o seu coração. A Bíblia vai falar que então, depois desse clamor, o fogo caiu do céu, e o povo caiu com a cara em terra, e começaram a clamar: só o Senhor é Deus, realmente Deus é Deus de Israel. Veja o que Elias passa com Deus. Olha, eu acredito que se todos aqui clamassem a Deus da forma que Elias clamou, e Deus fizesse cair fogo do céu, eu acredito aqui que ninguém teria medo de nada. Poderia vir profeta de Baal, poderia vir o que vier. Você ia bater no peito e falar assim: aqui é o verdadeiro Deus de Israel, aqui não tem para ninguém. O meu Deus é um Deus vivo. Mas a Bíblia vai falar que Elias desce com os profetas de Baal, manda matar todos, sobe no Monte Carmelo. Olha o que o Elias, acontece mais com Elias. Ele fala com o servo dele: sobe e vê se vai chover. O servo dele sobe e fala assim: olha, não tem nenhuma nuvem no céu não, cara. Então ele fala com ele assim: olha, então sobe mais 7 vezes e vê se tem nuvem. Mas por 7 vezes o servo de Elias subiu. Na 7ª vez ele falou assim: cara, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele fala assim: então vai Acabe, então fala para ele vazar com o carro dele que vai chover. O cara é fantástico. O cara clama, o fogo cai do céu. O cara clama de novo, a chuva cai. Como que um cara desse pode ter medo? Um cara ousado, um cara cheio de Deus. Mas Acabe vira para Jezabel e fala assim: ó, Elias fez isso e isso, o fogo caiu do céu, a chuva aí, ele profetizou também. A Jezabel fala com ele assim: olha, matou os profetas de Jezabel, profeta de Baal, e fala assim: olha, se até amanhã não acontecer com Elias o que aconteceu com meus profetas, então que aconteça comigo. E Jezabel fala assim: então vai avisar Elias agora, que eu vou fazer com ele o que fizeram com meus profetas. E o servo de Jezabel chega para ele, avisa. A Bíblia vai falar o quê? Que Elias deixou o servo dele e vazou, de medo. O cara que provou tanto de Deus, o cara que fez, eu não relatei, mas o cara que fez o filho da viúva ressuscitar, o cara que fez fogo cair do céu, o cara que profetizou, a botija continuou cheia, o cara que fez chuva cair, agora está com medo de uma profetisa, colocando o poder da profetisa maior que o poder de Deus, que mal sabe ele, que se ele clamasse, Deus mataria ela, mas ele preferiu fugir. Quantas das vezes nós já passamos por isso, experimentamos muitas coisas de Deus, e na hora H, escondemos na caverna.
Eu falo assim que eu tenho muita história para isso. Minha esposa teve uma palavra de Deus e aconteceu. Eu sou prova de que aconteceu. Mas a primeira balançada que deu no barco dela, ela escondeu. Ela teve medo. Ela teve uma palavra de Deus, ela teve uma experiência de Deus, mas na primeira oportunidade da circunstância chegar, ela escondeu. A minha vida, por exemplo, quantas vezes o Edgar me chamou para vir pregar aqui? Eu falava, vou não. Ele me chamava para pregar, eu falava, não, eu vou agora, dessa vez eu vou. Aí eu vim aqui, abri o culto, olhava para todo mundo, olhava para a circunstância, falava, não sei falar não, quer saber? Ligava para ele e falou, Edgar, vai rolar não, velho. Mas eu tinha a palavra de Deus comigo. Mas eu dava mais importância para o meu medo do que para a palavra de Deus. Quantas vezes nós estamos dando importância para o medo do que para a palavra de Deus? Quantos de vocês aqui têm uma palavra de Deus, mas não fizeram por medo? Quantos de nós aqui estamos fugindo? Isso é muito sério. Temos experimentado de Deus todos os dias. Todos os dias temos experimentado de Deus. E temos fugido. Irmãos, se você for ver a história de Elias, cara, você fala assim, cara, como é que um cara desse tem medo? Como que tem medo? O que eu falo para vocês é o seguinte, que vocês, como a Alexandra disse, abra seu coração e saia daqui sem medo, enfrenta o que tiver que enfrentar, mas não esqueça, Deus é com você, se Ele te deu a palavra, vá em frente. Irmãos, Elias foi um profeta conhecido por ter realizado grandes feitos em nome do Senhor. Por meio de suas profecias, como eu disse, desceu o fogo do céu, choveu, tornou a viver o filho da viúva. Olha só, olha como é que Elias, a história dele é fantástica. No Monte da Transfiguração, apareceu Moisés e Elias. O cara era fera, cara. Elias viveu várias experiências com Deus. E por causa de uma ameaça, ele ficou com medo. Será que temos deixado de lado a experiência, como eu disse para vocês, por medo? Lá em 1 João 4,18, vai dizer, eu quero que vocês segurem nessa palavra. 1 João 4,18 vai dizer, o verdadeiro amor lança fora todo medo. A maior tática de Satanás é te paralisar no medo. A maior tática dele é te paralisar no medo. Porque ele sabe que todos nós vamos ser parados no medo. Quando cedemos o medo, sempre fugimos de algo que devemos enfrentar. Então, em vez de você fugir para o medo, corra para os braços de Deus. Amém? Então, lembrando, estamos falando daquilo que nos afasta do propósito de Deus. Primeiro foi o egoísmo. Deu um branquinho aqui. O segundo foi o medo. E o terceiro é o desânimo. O desânimo também nos paralisa. E um homem que paralisou no desânimo, um homem que paralisou o propósito por causa do desânimo, foi Moisés. Veja bem o que está dizendo em Números 11, 14 e 15. Moisés vai dizer, não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vai me tratar, mata-me agora. Se te agradas de mim, não me deixes ver minha própria ruína. Moisés, ele fala sobre isso aqui porque o povo estava cansado, o povo estava murmurando demais. Moisés, a Bíblia vai falar que o povo estava reclamando porque estava comendo maná e estava cheio de maná. E começa a falar, cara, lá no Egito, tinha uma comida lá da hora. Coca-Cola era gelada.
Falar, né? Pizza lá era toda hora, cara. Pô, churrasco então, você tá doido, era todo dia. Mas Moisés tira a gente de lá, traz para cá, para todo dia comer maná. Pô, a gente tá de saco cheio disso, a gente não quer isso não. Então Moisés, ouvindo isso, ele fica furioso e fala com Deus assim: ô Deus, por acaso eu que gerei essa galera toda aí? Eu sou o tutor de todo mundo? Eu que vou ter que carregar todo mundo no braço? Ou não, me mata, é melhor. Aqui nós conseguimos enxergar o desânimo de Moisés. Mas já começou a falar, tipo, cara, desanimei dessa galera aí. Esse povo aí só reclama. Esse povo aí, você tá doido, não dá pra mim não. É como você, vou dar um exemplo, pegar uma igreja e tudo que você for fazer, a pessoa começa, não é melhor não. Quando, né, lá no mundo lá era desse jeito, aqui já não é mais. O cara fala assim, quer saber? Eu vou largar essa igreja que o povo dá não. Não sou tutor deles, não gerei eles, que Deus se vire com eles para lá. Eu não quero saber deles não. Moisés reclama a Deus por não ver solução para a galera. Gente, a murmuração nos leva a desânimo também. A murmuração também, ela nos para. Porque você precisa de algo, aí você não vê solução. Aí você começa a reclamar. Aí reclama com todo mundo. Depois o pessoal começa a desanimar de você. Falar, não, esse cara só reclama. Aí você mesmo começa a desistir de você mesmo. Falar, eu não tenho solução para mim não. Gente, eu estou falando sério. Toda essa pregação foi feita para mim. Todos os 3 tópicos do que afasta do propósito, eu vivi isso aí. Quantas vezes eu já desanimei e falei, eu não sou isso não. Eu não sei viver isso aí não. Não dá pra mim não. Não dá pra mim não. Eu não vou viver esse trem não. Não quero pra mim, não vou viver isso pra mim. Então o que eu falo pra você essa noite é isso. Quando você estiver no beco sem saída, em vez de você olhar para baixo, olha para o alto. Olha para o alto. Moisés, ele reclama. O povo está cansado do maná e queria carne. No versículo 15, nós vamos ver que as palavras estão carregadas de intensa emoção. A palavra de Moisés está carregada de intensa emoção, pois ele se encontra em situação angustiosa. Nós, igual eu disse, nós vivemos dessa forma. Para o problema, às vezes esquecemos que Deus está no controle. Sempre esquecemos que Deus está no controle. Nos 3 tópicos, esquecemos que Deus está no controle. Que Deus tem um propósito. E que se Ele está fazendo é porque Ele quer fazer dessa maneira. Então, por causa da murmuração do povo, eles ficaram 40 anos no deserto. Por causa da murmuração. Deus prometeu a eles a terra. E por causa da murmuração, muitos deles não viram a terra. Às vezes você murmura, você vai ficar 40 anos naquilo que você está murmurando. E se bobear, você nem vai ver o milagre. Então não reclame. Porque além de atrasar o processo, você pode nem ver o acontecimento dele. Então esses são os 3 tópicos que eu queria deixar para vocês. Esses são os 3 tópicos que eu queria deixar para vocês. Só que eu pensei assim, não, eu não vou deixar só 3 tópicos assim, do que vai parar eles. Eu vou falar com eles também, que se eles forem ousados, e enfrentarem o desânimo, enfrentarem o medo, e deixarem o egoísmo de lado, eles podem romper em Deus também. Então eu trouxe 3 pessoas também que enfrentaram tudo isso. O primeiro foi José. José foi vendido era um homem sonhador, foi vendido pelos irmãos como escravo, foi para a casa de Potifar, foi tentado pela mulher dele, a mulher dele falou que foi José que tentou ela, foi preso, passou por tudo isso, mas ele não teve medo, ele não desanimou e ele não foi egoísta. Ele não teve medo que quando ele estava sendo preso, ele confiou em Deus. Ele não desanimou, porque no meio de todo o processo que ele passou, ele confiou em Deus.
E ele não foi egoísta, que quando ele chegou como governador, ele lembrou dos irmãos dele lá atrás e honrou os irmãos dele. Então ele não foi egoísta, não teve medo e não desanimou. O segundo homem foi Davi. Davi, um homem franzininho, pequenininho. Quando ele cria coragem e vai enfrentar Golias, ele não se importou com a aparência dele, nem o que falaram dele. Simplesmente ele falou. Confiou em Deus, venceu o medo e falou para o gigante. Falou: olha, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você, em nome da palavra do Senhor dos Exércitos. Ele venceu o medo dele. E o segundo que Davi venceu foi contra Saul. Davi foi ungido a rei. Saul tentou matar Davi. Davi teve a chance de matar Saul. Mas o que ele fez? Ele aguardou o tempo dele. Porque se Deus prometeu, vai ter um tempo para cumprir. Então ele não desanimou, ele não teve medo. E ele não foi egoísta, porque poderia ter matado Saul para tomar o reino dele. Simplesmente ele esperou o tempo dele. E o terceiro foi Daniel. Esperou 21 dias pela resposta, mas esperou com paciência, sem medo, sem desanimar e sem egoísmo. Então que nós possamos ser como Daniel, Davi e José, vencendo o egoísmo, vencendo o medo e vencendo o desânimo. Que o orgulho não nos sufoque, e que o desânimo não nos domine, e que o medo não nos pare. Que vocês possam agarrar nessa palavra. Fui bem breve, mas é isso que eu queria falar para vocês. Que assim como eu venci o egoísmo, venci o medo e o desânimo, que vocês possam pegar nessa palavra e enfrentar todo tipo de preocupação que venha assolar vocês. Amém?